Bem, aqui na questão 1 ele pede para obter a relação do ganho. E na questão 1A pede para simular esse circuito. Então eu usei a plataforma do Cooks para simular. Bem, essa 1A é um ampliópio inversor. E eu havia calculado anteriormente, usando a lei de Kirchhoff, a relação do Vout com o Vin e a relação do ganho também. Vout seria igual a menos R2 vezes a tensão da entrada dividido por R1. E eu substituí aqui o Vin por 10 volts. E considerando isso, o Vout seria menos 10, que é exatamente o que acontece aqui. Vout menos 10. Considerando que ele é um ampliópio inversor, então estaria certo. Na 1B, ele pede para obter também a relação do ganho. Então, sabendo que também esse é o circuito ampliópio inversor, eu calculei também a relação do Vout com Vin. E Vout seria igual a menos R3 dividido por R1 vezes a tensão de entrada. Eu calculei usando a lei de Kirchhoff também, usando esse parâmetro e esse parâmetro aqui. E, bem, eu substituí o Vin por 10 e a tensão de saída seria menos 10 também, que é exatamente o que dá aqui. Vx seria aproximadamente 0 aqui, por conta do polo negativo do ampliópio. Bem como na questão 1A, aqui seria Vx, aqui seria 0 volts. Um ponto importante aqui na questão 1B é que o resistor R4 aqui, que eu setei ele para todos os resistores serem 1K, para facilitar também na hora do cálculo. O resistor 1K do R4 ele atua com uma resistência de carga no circuito. Então, isso quer dizer que ele não interfere na saída de Vout. Então, só o que vai importar seriam os outros resistores aqui. Bem, aqui na letra C, nós vemos aqui um circuito de amplificador inversor. E eu utilizei o software do Cooks para simular. Eu substituí os valores de Vin, que seria o V1 aqui, para 10 volts. E aí eu cheguei na expressão de que a tensão de saída seria igual a menos 22.320 vezes a tensão de entrada, que seria 10 volts. Mas essa expressão ela é assim porque o circuito ele naturalmente satura ou para 15 volts ou para menos 15, dependendo do polo de entrada aqui, né? Porque aqui é um inversor que o terra tá na entrada não inversora. Se fosse o contrário, ia saturar em 15 e não em menos 15, como a gente pode ver aqui. E vai sempre saturar nesse número aqui. E é basicamente isso. Nessa letra D aqui, a gente tem um ampliópio não inversor, porque ele está aterrado na sua entrada negativa. E também um somador aqui, porque o V1 é basicamente contaminado pelo sinal de V2. Então, nós temos um ampliópio não inversor com um somador. E para isso eu simulei no software do Cooks.
Substitui os valores de entrada de V1 e V2 do somador por 10 volts. E descobri que o Vx aqui seria 10 volts. E como ele tem uma relimitação negativa, o Vx e o Vy vão ter o mesmo resultado. Então eles são iguais. Aí eu descobri que também com valores maiores que 1.3, ele satura em 15 volts. Então, se eu colocar um valor exatamente 1.3, ele vai para 14.3 e exatamente substituindo na expressão que eu havia calculado anteriormente, dá exatamente o valor, que seria a tensão de entrada seria 6.6 vezes V1 mais 4.4 vezes V2. E seria exatamente o que a gente está fazendo aqui. Só substituindo 1.3, que seria a tensão, as duas tensões de entrada. Então, não saturaria para menos e igual a 1.3 de entrada. Para mais, aí fica 15, dependendo menos 15 volts. Já nessa letra E aqui, é basicamente um circuito quase igual da letra D, em que só vai mudar, que vai ser adicionado a tensão V3 aqui, ao invés de ser aterrado. Então, isso classificaria esse amplióp como inversor, porque ele não está aterrado. E aqui no Cooks a gente vê que substituindo tudo por 10 volts, as três entradas, tudo vai dar 10 volts. Tanto Vx, que seria igual a Vy, por causa da relimitação negativa, e a tensão de saída também vai dar 10 volts por conta disso. E por conta dos cálculos que eu havia feito, isso é comprovado aqui na simulação. Então dá 10 volts. Já nessa última questão aqui, que seria a letra F, esse circuito seria um amplióp somador inversor, com uma relimitação negativa também, como na letra D, E e também nessa F. Ele é somador porque ele faz a soma dessas tensões aqui e com uma relimitação negativa, que é ligado à tensão de saída, ligada à entrada inversora do amplióp. Inversor também porque está aterrado com a entrada positiva, né? Então, eu substituí V1 e V2 por 10 volts também, para facilitar os cálculos. E eu simulei aqui no software do Cooks, que é exatamente o circuito que a gente viu. E como a limitação é negativa, Vx é igual a Vy, então eles vão ter o mesmo resultado. E nos meus cálculos que eu fiz, Vx e Vy, nesse caso, dão igual a 9.9, que é exatamente o que a gente vê aqui, 9.9. E nesse caso, Vout, que é a tensão de saída, dá igual a aproximadamente zero, que a gente vê aqui, por conta que V1 e V2 são iguais, as tensões são iguais. Caso o V1 seja maior que o V2, o Vout iria saturar em menos 15. Caso seja o contrário, o V1 seja menor que o V2, o Vout ia saturar em 15 volts. E é basicamente isso.